o Zan Viana ao vivo? Está ao vivo lá o Zan? Vamos preparar o Zan Viana. O Zan Viana vai trazer para a gente uma daquelas histórias que vale a pena você conferir. Eu chamo a sua atenção para essa história, que é uma história de superação de alguém que, mesmo diagnosticado com uma doença grave, segue encarando o esporte, em especial as corridas de rua, como uma forma de superação, uma forma de mostrar que o cuidado com a saúde, que o esporte, ele proporciona ganhos muito além do que a gente pode imaginar. O Zan Viana vai contar para a gente essa história, que você está vendo aqui na tela, já há a coleção de medalhas e troféus desse personagem, que é muito marcante nas corridas de rua aqui no estado do Piauí. Zan Viana, muito boa tarde para você. Conta pra gente essa história, Zan, que eu fiquei até curioso. Eu lembro que na semana passada você trouxe aqui até um prelúdio, né, junto aqui ao nosso querido Douglas Cordeiro, e hoje nós vamos conferir na íntegra a história de superação de alguém que, mesmo diagnosticado com uma doença grave, segue praticando e, acima de tudo, competindo de forma bem intensa essa modalidade que é a corrida de rua. Boa tarde, Zan. Boa tarde, Natan. Boa tarde aos nossos telespectadores. E o mais engraçado é que ontem, correndo, olha só, Natan, eu encontrei com o seu Matias. Ele estava participando da corrida da OAB, né, a corrida da advocacia. Encontrei com ele, a gente se cruzou, ele correndo 10 quilômetros. Olha isso, ele tem 74 anos, como você bem falou. Inicialmente, ele foi diagnosticado com mal de Parkinson. Olha isso, e ele controla. E depois, agora em fevereiro desse ano, mais uma surpresa desagradável, mas que ele encarou com muita determinação. E assim, ele gosta tanto das corridas que ele disse que o câncer, o Parkinson, não ia derrubar ele e que ele iria continuar correndo. E é o que ele tem feito. E assim, é impressionante, porque nessa história do seu Matias, caro telespectador, e Natan também, que você está curioso, tem muitas lições para se aprender com essa história do seu Matias. Primeiro, é a determinação dele, a paixão dele pelas corridas, que é algo impressionante, é contagiante. São, acho que 7 ultras maratonas, são várias meia maratonas, mais de 90 corridas em 10 quilômetros, em 5 quilômetros, ele quase que perdeu a conta. Tem um espaço na casa dele, onde ele guarda. E tem um detalhe também, que eu não coloquei na matéria, porque é muita história. Ele também é um grande incentivador da corrida. Ele faz corridas, ele incentiva as pessoas também a correrem. Então, é impressionante a determinação e, assim, a história, né, de superação e inspiração do seu Matias, porque principalmente, eu estava conversando com ele, ele está forte desse jeito por conta das corridas. Ele já corre há muito tempo. A primeira pergunta que eu fiz foi de onde é que nasceu essa paixão. Ele disse que estava indo para o trabalho, ele ia muito cedo da manhã, e ele viu umas pessoas correndo na rua, no meio da rua, bem cedo da manhã, 5h30, 6 horas, ele via e falou assim, eu quero isso também. E aí começou. E quem começa... Eu sempre falo isso, tive que fazer várias coberturas, que agora o Jornal Dia teve a 2ª edição, né, do Circuito Dia de Corrida de Rua, do qual o seu Matias, com toda a razão, foi homenageado. Então, assim, é demais, eu fico impressionado, eu fiquei emocionado de estar lá conversando com ele, e ele, assim, ele mostra as medalhas, ele conta a história de todas as medalhas, ele sabe, assim, de cor. E assim, eu perguntei qual é que ele mais gostava, tem até na matéria, eu vou até adiantando, que é a corrida de São Silvestre, que é realmente, inclusive eu falando com ele que eu já morei em São Paulo e nunca fui na corrida de São Silvestre. E assim, é uma história grandiosa que rende muito mais matérias, mas assim, como o amor ao esporte, ele se beneficiou disso, porque ele, assim, claro que você vê que você já percebe na fisionomia dele algumas complicações, assim, por conta das doenças, mas ele está firme e forte
como o nosso telespectador vai ver agora na matéria que a gente vai soltar agora. A última corrida do engenheiro Matias Salles foi a segunda edição do circuito Dia de Corrida de Rua, corrida do qual ele foi homenageado. A quantidade de corridas feita pelo engenheiro de hoje 74 anos impressiona. 5 ultramaratonas, sendo uma delas de 160 quilômetros, 10 maratonas, uma internacional em Buenos Aires, 22 meia-maratonas, 5 corridas São Silvestre, 10 desafios de trilhas, 90 corridas de 10 quilômetros e mais de 100 corridas de 5 quilômetros. O seu Matias sabe bem o número de medalhas, 225. Os troféus chegam a 184. Ele reservou um espaço da casa dele para organizar todos por percurso. Tem as medalhas e o troféu da corrida de São Silvestre como os mais especiais. Poucos são os corredores do Piauí que conseguem a medalha por participação e troféus da corrida de São Silvestre. Essa aqui foi troféu pelo pace que eu fiz. No ano seguinte, recebi outro troféu, corrida de São Silvestre. E aqui estão as medalhas. 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. 5 medalhas que eu guardo com todo carinho da corrida de São Silvestre. Além desse número impressionante de corridas, outros chamam a atenção, principalmente pela idade dele. O seu Matias já fez 4 cirurgias no abdômen, no joelho e no ombro. A paixão do seu Matias pelas corridas e a determinação de continuar correndo não tiveram somente as cirurgias como obstáculo. Em 2022, descobriu que estava com a doença de Parkinson. E em fevereiro deste ano, o pior para ele, um câncer de pele com metástase no cérebro e no pulmão. Seu Matias, mesmo assim, o senhor continua correndo? Eu continuo correndo porque eu acho que você disse uma frase bonita, eu digo que eu quero superação. Então, como eu acredito muito na corrida de rua, eu sempre observava que me fazia bem. Meu corpo se adaptou muito bem na corrida e eu não sentia problemas de gripe, essas doenças mais comuns, porque o organismo estava preparado para receber e tratar, se defender com anticorpos. Então, quando surgiu o Parkinson, eu imaginei, o Parkinson ele é agressivo, progressivo e irreversível. Depois eu vou criar um mecanismo para pelo menos estabilizar e não deixar ele adiantar no meu corpo para me atrofiar e eu ficar no fundo, deitado numa cama, inválido. Dizer que o seu Matias é uma inspiração é pouco. A história de amor pelas corridas vai muito mais além. Ele é uma prova que as atividades físicas, os movimentos, valem muito. Trazem resultados benéficos. Como ele fala, não quer ficar na história, como uma estatística. Quer fazer a história. Sou uma pessoa que eu digo sempre que eu tenho 2 doenças, mas eu não sou doente. Eu tenho a minha mente perfeita e a capacidade de criar mecanismos para combater essas doenças. Porque eu não quero ficar na história, eu quero fazer a história. O que é fazer a história? Ter dedicação, coragem, fé, tudo isso e agradecer a Deus e vou curar com certeza através da medicação médica e da corrida de rua. Aí, olha, grande história do seu Matias e assim, tudo, Natan e telespectadores, acompanhado, né, pela equipe médica dele. Ele tem uma equipe médica que, né, as corridas que ele faz, se ele decide fazer uma de 5 km, de 10 km, até o fato de continuar correndo depois de todos esses diagnósticos aí,
tudo é de acordo com a equipe dá o ok e aí ele faz. E a grande lição, fora a determinação, né, do seu Matias, é que assim, o corpo dele foi fortalecido pelas atividades físicas. No caso, a paixão pela corrida fortaleceu ele, e ele mesmo assim com essas doenças, ele está aí, firme e forte. E eu digo porque eu fui lá, falei com ele, e ontem participei da corrida da OAB, lá estava o seu Matias. Grande história. O seu história. Matias é uma história que nos inspira, viu? Muitas vezes a gente inventa desculpas para fugir do sedentarismo, para fazer uma atividade física. O seu Matias provando aí que não há limites, viu? Mesmo com a idade avançada, mesmo com os problemas de saúde, ele segue colecionando medalhas, viu? Olha aí a quantidade de medalhas, viu? Tá mostrando aqui, Zan. E nos bastidores aqui eu comentava, impressionante, viu? Não há mais espaço para medalhas aí na casa do seu Matias, viu? Pois é. Medalhas, troféus. E Natan, porque a gente vê assim, essas medalhas expostas, parece que é como se fosse, sei lá, qualquer coisa, mas todas elas, ele teve que correr, ele teve que participar da corrida para poder ganhar isso aí. E quando ele falou da questão da São Silvestre, é um grande feito. Além dele ter a medalha, ele tem um troféu. São poucos piauienses que têm isso. Imagina aquela quantidade de gente. Quem entende de corrida, quem observa, sabe que ali é uma multidão, eu acho que quase 20 mil pessoas, a última, e está lá o seu Matias com um troféu e não uma apenas medalha. completou a prova, mas conseguiu também um bom desempenho. Né? Exatamente, fez pódio, como a gente fala. Que né? bacana, viu, Zan? Parabéns aí pela história que você trouxe, viu? Parabéns principalmente ao seu Matias, que é um exemplo para todos nós. Viu? Eu realmente estou impressionado com o desempenho dele. Natan, e ele deve estar assistindo a gente, porque eu falei bacana. Que ia ser reprisada a matéria. Deixar um grande abraço para o seu Matias. Ele é uma pessoa muito querida, né, entre os corredores. Quando eu anunciei nas minhas redes sociais que ia fazer a matéria dele, que ia contar a história dele, que para mim era um prazer como corredor e como repórter, nossa, choveu de comentários, choveu de parabéns, choveu das pessoas falando o quanto que o seu Matias é uma pessoa especial, inspiradora. Então, um grande abraço aí para o seu Matias. Um abraço ao seu Matias, e está convidado também para vir aqui ao nosso estúdio, né, conhecer de perto também aqui ao Dia TV, para incentivar também essa turma aqui do Sistema O Dia a se movimentar. O Zan não precisa, porque o Zan já é um atleta por natureza, né? O Zan já é nosso Ironman aqui da O Dia TV. Mas tem muita gente como eu que precisa seguir o exemplo do seu Matias. O seu Matias é a prova viva de que não há desculpa, viu? Muita gente fala, inventa desculpas, obstáculos para praticar atividade física. O seu Matias provando aí que não há limites, viu? Quando a pessoa quer, tudo é possível. Obrigado, Zan. Obrigado, viu? Parabéns pela história. De nada, Natan. Um abraço para você. Até mais aí. Até a próxima. Até a próxima, Zan Viana, o nosso corredor, viu? Nosso Ironman aqui da O Dia TV.